semeador saiu a semear. Jesus nos conta a parábola do semeador e dos diversos tipos de terreno. Na Galileia, temos terrenos acidentados com vales e com encostas. A parábola reproduz uma situação agrícola. E Jesus utiliza sempre imagens do seu cotidiano, do cotidiano da sua região. E então o semeador espalha as suas sementes. E espalha em todos os terrenos, no caminho, entre as pedras e espinhos e em terra boa. As palavras de Jesus mostram, no primeiro momento, a responsabilidade de cada homem, de cada pessoa, diante do que recebe. Da semente que é semeada em seu coração. Da palavra que é oferecida a cada um de nós. E diante dessa palavra que nos é oferecida, qual o nosso comportamento? Escutar, compreender, acolher, numa atitude de corresponder à graça de Deus? Ou ignorar, se esconder, buscar desculpas? O primeiro ponto de reflexão é a nossa responsabilidade diante da palavra que nos é oferecida. O terreno é o mundo inteiro, mas também o terreno é cada pessoa. Nós somos essas variedades de solo onde a semente é lançada. E quando olho para essa igreja cheia, quantos tipos de pessoas, quantos momentos diferentes de vida estamos passando, quantas circunstâncias diferentes tocam a vida de cada um de nós. Mas a palavra é oferecida aqui a todas as pessoas, nas suas diversas circunstâncias e situações. Precisamos entender as características de cada solo para perceber o que há em nós de solo duro, de pedras ou de espinhos, para que melhor possamos trabalhar o nosso interior no acolhimento dessa palavra. O caminho é a terra pisada. Quem anda sai um pouco do centro e anda um pouco interior, lugar de pasto, tem sempre as trilhas. Nessas trilhas por onde passamos, não nasce mato, não nasce grama, não nasce nada. É a trilha por onde se passa. Essa é a terra pisada. Esse é o caminho. São as almas incapazes de recolher os seus pensamentos. São as almas incapazes de guardar os sentidos. Não têm ordem nos seus afetos e ainda vigiam um pouco os seus sentimentos. Deixam a imaginação absorver-se em pensamentos inúteis. São as almas sem cultivo. As almas que nunca permitiram serem aradas, ter a terra afofada e adubada. Temos o terreno de pedras, que são as almas superficiais, com pouca profundidade interior, inconstantes, incapazes de perseverar. Começa, mas não termina. Tem boas disposições e até recebem a graça com alegria, mas quando chega a hora de enfrentar as dificuldades, retrocedem. Não são capazes de empenhar-se em cumprir os propósitos que foram estabelecidos. E por isso, morrem sem dar frutos. Os espinhos, o amor às riquezas, a ânsia desordenada de influência ou de poder, uma excessiva preocupação com os bens materiais, com o bem-estar, com o conforto, são
duros espinhos que impedem a união com Deus. Trata-se de almas obcecadas pelas coisas materiais, que apreciam apenas aquilo que podem tocar com as suas mãos. E por isso, não conseguem perceber e valorizar e dar importância às realidades sobrenaturais. Na terra boa, são aqueles que ouvem a palavra, prestam atenção, guardam e frutificam, produzindo muitos frutos. Talvez você não precise se enquadrar unicamente em um desses tipos de solo. Talvez tenha um pouquinho de terra dura, talvez tenha um pouquinho de pedra, talvez tenha um pouquinho de espinhos, e talvez em algum cantinho tenha terra boa. Mas é preciso percebermos para poder afofar a terra, afastar as pedras e arrancar os espinhos. Somos chamados a dar mais frutos. Somos chamados a produzir mais frutos do que temos produzido. Bem, no segundo momento de nossa reflexão, olhando para esse evangelho, coloca em evidência a responsabilidade de cada cristão com a necessidade de semear. Não somos apenas um solo. Na imagem dessa parábola, somos também os semeadores. Somos o solo e somos os semeadores. Muitas vezes refletimos essa parábola valorizando apenas a terra boa e não damos muita importância aos demais tipos de solo. Mas cada tipo de solo representa diferentes realidades humanas. E assim, não somos chamados a irmos a todas as pessoas. Não somos chamados a ir a todo mundo. Levar a palavra do Senhor a todo mundo. Então não podemos colocar em evidência apenas a terra boa, já que os demais tipos de solo também nos representam. Nem sempre o cristão tem coragem e generosidade de semear. Mas parece que quando faz, quer sempre escolher apenas solos bons e já preparados. Quer evangelizar quem já está evangelizado. Ou quer evangelizar quem já demonstrou predisposição de se aproximar do Senhor. Espalhar as sementes nem sempre é o mais difícil. Muitas vezes o desafio não é semear. O desafio é afofar a terra, afastar as pedras e arrancar os espinhos. E somos chamados para semear antes, preparar a terra. Semeemos entre os que não compreendem, que questionam e criticam, exigindo grande fortaleza para resistirmos às feridas que estes nos causam. Veja, quem gosta de ir àqueles que tanto criticam a fé, a igreja e a Deus, que todo momento questiona, mas é um tipo de solo que também precisa ser cuidado e que também precisa ser semeado. Semeemos entre os mais frágeis, os inconstantes, que exigem paciência, insistência e tempo, porque temos que ir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tantas vezes, porque cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. E temos que estar ao lado, preparando também esse tipo de solo. Semeemos entre os que não conseguem priorizar a fé e que relativizam a necessidade de Deus.
Esses exigem do semeador convicção e foco. Porque eles se perdem entre as facilidades do mundo, as coisas materiais. E temos sempre que trazê-los novamente para o centro. Temos sempre que apontar novamente para eles aquilo que é o mais importante, que é Deus. Semeemos em todos os terrenos. Por vezes ficamos pensando a quem vamos falar de Deus, enquanto somos chamados a falar de Deus para todas as pessoas. Por semear em todos os terrenos, precisamos saber que nem sempre o nosso trabalho produzirá os frutos esperados, os frutos aparentes. Por vezes iremos trabalhar muito e colher pouco, ou aparentemente não colher nada. São Paulo já fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Fiz-me tudo para todos, para ganhar alguns. Não ganhou todos, nem disse que ganhou muitos. Se dedicou a todos e conseguiu alcançar alguns. Não podemos nos frustrar com os insucessos. Não podemos ficar paralisados na expectativa que não foi alcançada. É preciso semear e semear sempre. É preciso recordar, para que possamos semear sempre e não ficarmos frustrados, recordar a primeira leitura do profeta Isaías 55. Nessa leitura, ele dizia que a semente, que é a palavra de Deus, é também comparado com a água, que cai do céu e volta para o céu, produzindo o seu efeito. A certeza é que ela produz o seu efeito. Os frutos não são gerados pelo trabalho do semeador. Os frutos são gerados pela semente. E a semente é a palavra de Deus. A força não é do semeador. A força é da semente. A força é da palavra. Termino insistindo mais uma vez com cada um de vocês. Não somos só tipos de terreno. Somos também semeadores. Às vezes as pessoas dizem: Padre, primeiro vou me formar, primeiro vou amadurecer minha conversão, depois, então, vou me dedicar, vou me lançar aos trabalhos. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu vou sendo formado, moldado, transformado pela força dessa palavra, eu também me coloco como comunicador dessa palavra. Porque eu comunico aquilo que está acontecendo na minha vida. E a vida que vai sendo transformada, ela vai sendo comunicada. Ela vai sendo testemunhada. Portanto, ao mesmo tempo que somos solos que precisam acolher a semente, somos também semeadores que lançam de forma abundante as sementes ao solo. Preparemos bem nosso coração para receber sempre mais e em melhor condição a semente da palavra de Deus, para produzirmos frutos e frutos abundantes. Mas ao mesmo tempo, semeemos sempre. Semeemos em todos os terrenos, mesmo que os frutos não apareçam. Criamos na força da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a nos abrirmos a sua palavra, para sermos por ela transformados e ao mesmo tempo sermos comunicadores dessa palavra. Assim seja.